Que nós possamos rezar por Carla, por Júnior, por Rogério. Que nós possamos rezar pelas nossas famílias. O tema ao qual nós vamos falar nessa noite, a misericórdia divina, né? Quem me vê, vê o Pai, né? É a promessa, né? É a promessa messiânica do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Está em João, no capítulo 14, no versículo que nós vamos meditar, será o versículo do 9, do 8 em diante. E eu já começo a perguntar para vocês: você conhece Deus? Quem é Deus para você? Nós sabemos que a Bíblia, o sentido de conhecer Deus na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é amar a Deus. Amar a Deus. Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus é aquele que Jesus nos revelou como o Pai. Nós vamos ver aqui na palavra de João, no capítulo 14, versículo 8, onde Filipe, ele pergunta para Jesus, o seu diálogo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, também viu o Pai. Como, pois, dize, mostrai-nos o Pai? Não credes que estou no Pai, e que o Pai estais em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem realiza as suas próprias obras. Crede-o ao menos por causa das obras. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará ainda maiores que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Filipe, porque eu fiz essa pergunta: quem é Deus para você? Você conhece a Deus? Nós vimos aqui Filipe, que andou com Jesus, que foi um dos 12 apóstolos de Nosso Senhor, que andou, que estava ali diante de Jesus. Jesus catequizou ele durante os 3 anos da sua vida pública, e Filipe ainda não conhecia Jesus, não conhecia o Pai. Mesmo andando com Jesus, Filipe não conhecia. Então Filipe, ele estava como se fosse na superficialidade do amor. E Jesus, ele nos mostrou aqui na carta onde o Papa São João Paulo II vai falar, na encíclica, né, a misericórdia divina. Ele vai dizer que Deus é rico em misericórdia. Aquele que Jesus nos revelou como Pai, e que Ele, seu próprio Filho, se manifestou e fez conhecer em si mesmo. Então, se Jesus Cristo nos revelou o Pai, e Ele, o seu próprio Filho, nos manifestou e se fez em si mesmo, nós não precisamos ter dúvida que Deus é o Pai. Nós precisamos voltar lá na nossa catequese para saber a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já é 3 pessoas em uma só.
a unidade trina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Papa vem nos recordar, vem nos lembrar dessa passagem onde ele meditou, onde ele tirou a misericórdia divina através dessa encíclica para dizer que Deus, ele em todo o tempo, ele quis resgatar a humanidade. Deus em todo o tempo amou os seus filhos. Ele recorda que Filipe, esse um dos 12 que perguntou a ele, né? Quem era? Me mostra o Pai. Senhor, mostra-me o Pai, né? E isso nos basta. E ele, com certeza, ele ficou entristecido com Filipe. Quando me vê o Pai. Essas foram as palavras proferidas por Jesus, né? No momento da ceia pascal. Foi o último discurso de Jesus naquele momento da ceia com os 12. Foi seguindo esses acontecimentos daqueles dias, né, sagrados, que devia se confirmar de uma vez por todas que Deus é rico em misericórdia e que Ele é provido pela caridade e pelo amor. O Papa vai dizer também que Deus, movido pela caridade, restitui a vida juntamente em Cristo, porque quando estávamos mortos, Ele nos resgatou do pecado. Então, Ele é o próprio Pai das misericórdias. Ele é a própria misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia vem de miser, quer dizer miséria. E córdia vem de corona, que é o coração. Córnea, é uma veia, horta, coração. Então quer dizer que é a miséria, é o coração humano. Então a misericórdia de Deus, ela vem acima de tudo na nossa humanidade. Então ela nos resgata onde nós estávamos mortos pelos pecados. Deus, ele vem e resgata a humanidade. E nesses tempos difíceis, nesses tempos críticos, né, que também nos leva a descobrir que Cristo é o rosto desse Pai das consolações, que consola a humanidade. Cristo é o novo Adão, que revela o homem a si mesmo e descobre a sua própria vocação. Veio para resgatar a humanidade. Foi para isso que o Pai, ele mandou o seu Filho, para resgatar a humanidade que estava perdida, a humanidade que estava corrompida no pecado, a humanidade que estava ali naqueles tempos, escravos do pecado. Então Deus pega o seu Filho único, aquele que ele mais amava, e ele colocou para nos resgatar. Ele deu à humanidade a graça de resgatar. A vocação de Jesus é essa, de resgatar a integridade humana com o seu próprio sangue. O próprio Cristo vai dizer a carta aos Hebreus que ele já entra no mundo fazendo a oração de submissão ao Pai. Eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Então, se Cristo veio fazer a vontade do Pai, ele foi submisso em tudo. Ele que não olhou o sofrimento, ele que não olhou aquilo que ele ia passar, ele sabia de todas as coisas. Jesus teve as suas noites escuras. Jesus, naquele sábado santo, ele teve a sua noite escura. Vai dizer o credo, quando a gente reza no credo, que Deus, né, por ser Deus, ele desceu à mansão dos mortos. Ele desceu à mansão dos mortos para romper o pecado, para romper a morte, para resgatar aqueles que estavam perdidos. Porque quando nós olhamos para a liturgia das horas, nós vamos ver lá no saltério que todos estavam ali na mansão dos mortos. Adão, Moisés, Abraão, todos estavam ali, aguardando, né, a vinda de nosso Senhor, aquele que veio para salvar e resgatar, né, o seu povo. Então nós vimos que Deus habita numa luz acessível, fala também ao homem através da linguagem da sua criação.
Deus, na sua natureza divina e humana e em seu poder, através do seu conhecimento, ainda não é a visão do Pai, vai dizer São João, quando ele descreve: para dar maior relevo à verdade, segundo o Filho está ungido no seio do Pai, que nos deu a conhecer que Ele é uno e trino. Então ele vai dizer, São João, Jesus nos mostra o sentido da misericórdia, que é o amor, e que é o perdão, e que está próximo do homem, sobretudo nos momentos de sofrimento. Sobretudo nos momentos, movidos pelo seu espírito de fé, voltam a regressar ao colo, leva ao homem a regressar ao colo do Pai. Vai dizer também o próprio Isaías, que os fatos, diante desses fatos e dessas palavras, que Cristo ele se torna presente no meio de nós. E como é que Cristo ele se torna presente no meio de nós? E Cristo ele quer resgatar, e para nós compreendermos que Cristo está no meio de nós, nós vamos ver quando ele diz lá em Isaías 43: eu te chamei pelo nome, tu és o meu filho, tu és grande, por ti os meus tu és precioso aos meus olhos, e tu és precioso e por isso eu te amo. Depois Jesus ele sobe no monte chama, os que ele queria que seguisse. Ele institui os 12. Ele vai chamando cada um pelo nome e envia a pregar, ide ao mundo e pregai o evangelho. E ele dá autoridade àqueles 12 para os demônios. Ele dá autoridade aqui onde entra a profecia messiânica do Pai, Ele recorda que os 12 tem uma simbologia, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Então ele institui 12 apóstolos para resgatar. Ele veio para restaurar as 12 tribos de Israel, o Israel que estava perdido. Portanto, ele também nos chama também como seus discípulos, a resgatar um povo que está corrompido na humanidade de hoje. Porque os tempos que nós vivemos não está diferente, só o tempo cronológico do tempo de nosso Senhor. Mas ainda existem muitos cativos, muitos escravos. Ainda existe um povo que precisa ouvir a voz de Deus. Ainda existe um povo que precisa ser libertado. Nós precisamos ainda levantar uma geração de homens e mulheres que levem a palavra de Deus e que leve sobretudo o amor e a misericórdia do Pai àqueles mais necessitados. O Israel, E Deus, ele nos diz que já não chamam mais de servos, mas eu lhes chamo de amigos. A própria palavra vai dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dará vida pelos seus amigos. Jesus vai nos dizer. E nós também somos convidados a dar a vida por Cristo para o resgate da humanidade. E para nós refletirmos hoje essa palavra, onde Filipe pede para que nos mostre o Pai e que isso nos basta, nós vamos refletir em 5 passos. 5 passos para refletirmos hoje. O primeiro, a misericórdia, que Deus é amor e nos cria para o amor. Ninguém nasceu pecador. Nós fomos a nossa essência é de viver e de sermos santos, assim como o Pai do céu é santo. Nós fomos chamados, como diz a palavra, para a santidade, como está lá em Colossenses. Nós não fomos chamados para a libertinagem. Nós fomos chamados para viver as obras do Espírito. E nós não fomos chamados para viver os frutos do Espírito, não as obras da carne, perdão. Então Deus, ele também, no nosso coração inquieto, vai dizer Santo Agostinho, a nossa alma sempre vai estar inquieta enquanto não se encontrar com Deus. É esse coração inquieto e necessitado de Deus. O que hoje nós vimos na humanidade.
Os corações que estão vazios, os corações que têm buscado Deus nas coisas desse mundo e não mais profundamente naquilo que é o mais sagrado, naquilo que é verdadeiramente concreto. A própria palavra vai dizer: buscai as coisas do alto, Colossenses 3. Então o nosso olhar tem que estar para o alto e não para as coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Este mundo corrompido, onde tem a desigualdade, as injustiças, onde nós vimos os sofrimentos, onde nós vimos as enfermidades. Então nós, enquanto não nos deleitarmos e não inquietarmos no coração de Deus, enquanto nós não tivermos o nosso coração, né, assim como o próprio João, né, voltado ao coração de Deus, derramado, deitado no colo do Pai, o nosso coração vai estar inquieto. O terceiro ponto, terceiro passo: o mundo ao redor, muitas vezes sem coração e sem compaixão. Nós estamos vivendo esse contexto de pandemia, nós estamos vivendo um mundo sem paz, onde existe a guerra, a divisão, a discórdia, onde aquilo que era certo hoje é errado, onde aquilo que é errado hoje é certo, onde querem tirar os cristãos, onde querem tirar os ensinamentos de Cristo, onde o mundo quer roubar de nós a nossa fé. E nós precisamos nos levantar, mas com misericórdia, para aqueles que não conhecem a Cristo. Nós somos de Deus, nós temos que mostrar a nossa submissão e a nossa obediência a Deus, porque Deus em todo o tempo Ele foi submisso ao Pai, a fazer a vontade do Pai. Então, se nós somos batizados, nós também somos chamados a viver e a pegar a nossa cruz. Nós precisamos também ter paciência, né? Ter paciência com os nossos irmãos, com o tempo do outro. E o quarto passo é o desejo de Deus, que é amar mais a humanidade e envia o seu Filho para nos salvar. Existe amor maior do que aquele que dá a sua própria vida em resgate por uma humanidade corrompida, corrupta. Nós passamos esse tríduo pascual, nós vimos o quanto Jesus sofreu. Todos os anos nós fazemos a nossa quaresma, todos os anos nós fazemos os nossos propósitos, todos os anos nós fazemos as nossas penitências. Nós muitas vezes deixamos de lado, mas com o passar do tempo, parece que a gente esquece tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que nós prometemos a Deus. E nós voltamos a ter o quê? A saudade das cebolas do Egito. Se existir uma fraqueza em nós, se existir o nosso temperamento, nós somos muito falhos e limitados. Se existir qualquer preocupação, a gente já fica temeroso, já fica com a fé balanceada, a gente já fica descrente, a gente já acha que Deus não está conosco. Mas nós temos que saber e nós temos que entender que a fé, se ela for sem obras, ela é vazia. Não existe fé sem obras. As obras, ela faz parte da nossa fé. Então nós temos que acreditar e nós temos que ir ao encontro do outro. É aquela cultura do encontro que o Papa Francisco, ele fala para nós. E nós não estamos mais dialogando. Nós estamos distante das pessoas. O que foi que essa pandemia trouxe? O distanciamento social. Nós estamos nos distanciando até mesmo daqueles que estão na nossa casa. E isso veio também por uma parte boa e uma ruim. A ruim foi que nós não podemos mais ter a liberdade para ir ao encontro das pessoas, de poder abraçar, de poder tocar, de poder olhar nos olhos das pessoas, de abraçar as pessoas. O toque, onde nós somos muito curados pelo abraço. Nós sabemos que isso, cientificamente, é comprovado. Que o abraço ele cura, o abraço ele liberta, isso é um ato de misericórdia. Nós não podemos mais ir ao encontro daqueles nossos irmãos nas ruas. Nós vamos ali com todos os cuidados, ainda vamos porque precisamos ir, porque os irmãos precisam de nós, mas nós estamos ali correndo risco. E nós temos que entender que, além do risco que a gente
corre de ser contaminado, a gente corre o maior risco de levar também para nossas casas. E muitas vezes nas nossas casas tem pessoas que têm problemas de saúde. Mas mesmo assim, a gente dá a nossa vida para o irmão. Então, que nós possamos viver em prol do outro, que nós possamos olhar os nossos em casa e que nós possamos dialogar. Assim também como nós vimos nessa campanha da fraternidade desse ano ecumênica. Nós precisamos dialogar com aquelas pessoas que estão distantes. Nós temos que fazer como Cristo, que trouxe as pessoas para si. Jesus, ele usou as melhores formas para se aproximar das pessoas e não para afastar. Jesus, ele chama, já não chamamos mais de servos, mas eu chamo de amigos. Somente quem conhece, quem tem uma intimidade pode chamar de amigo. Então essa foi a confiança que Jesus teve, que Jesus deu. Jesus, ele em todo o tempo, ele se deu à humanidade, ele se deu ao Pai, ele foi submisso ao Pai, mas fazendo a vontade do Pai, se aproximando da humanidade. E nós muitas vezes nos distanciamos, nós não queremos que Deus, ele esteja. Quer ver um exemplo muito prático, um exemplo muito corriqueiro, quando a gente está no pecado? O que foi que aconteceu com o homem? O homem, quando ele pecou, Adão, ele se escondeu. Muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente está em pecado, em vez da gente se aproximar do tribunal da misericórdia, a gente fica se autoflagelando, a gente se acha que a gente pode ir até Deus, né? Que nós não precisamos, né? Com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, de ir até um sacerdote. Isso é graça, meus irmãos, a reconciliação. Jesus, ele sempre vai estar com os braços abertos. Ele é o Pai das misericórdias. Ele vai estar sempre com os braços abertos para nos acolher e para nos perdoar. Mas de acordo com que a gente também se arrependa, que a gente se comprometa em não pecar mais. E o quinto passo, Jesus não quis fazer nada sozinho. Porque não quer fazer nada sozinho. Por que Jesus não quer fazer nada sozinho? Jesus, ele convida algumas pessoas para estar com ele. E nós também somos chamados a estar com Jesus. Portanto, quando vamos refletir esses passos, né, que eu aqui falei, que a gente falou um pouquinho, meditou um pouquinho, nós precisamos iniciar com a nossa disponibilidade apostólica. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração e nos perguntar: estou sendo disponível para a missão de Cristo? Pergunta aí, eu pergunto a você. Você está sendo disponível, meu irmão, à missão de Cristo, de dar a vida por Cristo, assim como Cristo deu a vida por cada um de nós? Então, você pode estar dizendo aí no seu coração, você pode estar se perguntando ou estar falando: minha irmã, estou muito velho, estou adoentado, né? Vai existir 1000 razões e 1000 desculpas para dar não para Deus. Estou cansado, estou com medo, não para não corresponder ao chamado de Deus, mas nós temos um chamado. E qual é esse chamado? A viver, né? A viver a santidade e a levar o amor àquelas mais necessitados. Nós precisamos mostrar o rosto de Cristo, né? Quando nós dizemos: eu não conheço a Deus, eu não conheço Jesus. Nós conhecemos. O nosso Deus está aqui. O nosso Jesus está aqui. Porque Ele está na pessoa do meu irmão. Porque se Deus diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus, então se o meu irmão é a imagem e semelhança de Deus, eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus no meu irmão. Então eu preciso tratar esse meu irmão com amor, com respeito, com dignidade. Não importa o que esse irmão fez, nós precisamos acolher. Nós não somos e não fomos chamados para julgar, porque nós já vamos ter o julgamento na eternidade, quando nós nos encontrarmos com aquele que vai nos julgar, o Pai. Então Filipe vai dizer:
Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. É essa imagem e semelhança do Pai que está em Jesus. Jesus, ele quis o tempo inteiro mostrar o Pai para nós. E muitas vezes nós, não acolhemos o Cristo, porque todas as vezes que o Cristo ele vem para interpor contra as injustiças, quando ele vem para os grandes, que ele vem contra a vontade dos grandes, ele vai ser sempre julgado, mal visto, condenado pela sociedade. Jesus, ele não foi bem visto pelos irmãos, pelos próprios judeus. Jesus, ele não foi bem visto. É tanto que morreu na cruz. A cruz era a pior morte que existia naquela época. Mas ele foi até a cruz por obediência ao Pai, para que ele pudesse derramar o seu sangue pela humanidade. E Jesus, ele derrama o seu sangue não somente na cruz. A partir do momento, a própria palavra, a própria carta vai nos dizer, na meditação dessa carta mais profunda, se você quiser ler, fique atento, procure na internet, ela tem em PDF. Vai dizer que Jesus, desde a encarnação, ele já derramou o seu sangue. Quando ele estava lá em Nazaré, assim como ele vai dizer aos seus conterrâneos, quando ele diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar boa notícia aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr o ano da graça do Senhor. E todos tinham os olhos fixos nele. Por quê? Porque desde a encarnação ele veio com uma missão de salvar. Ele veio com a missão, porque esse mesmo Espírito que estava com Cristo na encarnação, que trouxe Jesus, no ventre da Virgem Maria, aquele mesmo Espírito levou Jesus ao deserto, para que ele fosse provado, para que ele pudesse se fortalecer naquele tempo lá. E o mesmo Espírito levou Jesus à cruz. É tanto que ele vai dizer ali que ele já não sofre. Quando ele está ali na ressurreição, ele vai dizer que ele já não sofre, ele já não sente mais dor. A morte, ele já não sente mais. Por quê? Porque ele já está na glória. Porque Cristo é Deus, porque Ele nos mostra a sua graça e Ele se manifesta a glória de Deus. E nós vimos que o desejo de Deus é estar sempre ao nosso lado. Por isso que Ele assumiu todos os dias, por isso com os seus gestos, com as suas ações, com as diferenças desse mundo, Ele assumiu todos os dias e ser submisso à vontade do Pai, ao amor, à misericórdia. Havia aqueles que eram os mais necessitados do teu amor. E a palavra Messias, ela vai dizer que deriva do termo hebraico. Por isso que diz assim, a profecia messiânica, porque vem, que deriva do hebraico Mashiach, que significa ungido, Alguém que foi marcado na testa com um óleo sagrado para realizar as cerimônias. Lá no Antigo Testamento vai dizer, com o tempo, o seu sentimento passou a ser a figura divina que deveria vir à terra para resgatar o povo, teria que ser o Salvador. Então é o ungido de Deus, Messias, como diz, o ungido de Deus, o separado. Então Jesus, ele era esse separado, era esse ungido de Deus. E aí nós vamos ver que o profeta também vai dizer, lá no próprio, diante desses fatos, Cristo torna-se o Pai presente no meio dos homens. E também no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Então a mensagem messiânica sobre a misericórdia, meus irmãos, conserva em particular a dimensão divina e humana.
enquanto que o cumprimento da profecia, né, que o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova, né, torna-se a encarnação do amor, vai dizer aqui a carta, que se manifesta de modo particular nos que sofrem, nos infelizes e nos pecadores, revelando mais plenamente o Pai que é rico em misericórdia. E nós também vimos que Jesus, ele também sofreu na sua carne aquilo que nós também sofremos no dia a dia, porque Jesus na sua vida, desde Nazaré, Jesus ele foi um homem, ele foi divino, mas também ele foi homem, né? Porque ele sentiu tudo aquilo que a humanidade ia sentir na sua carne. Jesus ele teve as suas fraquezas, o seu momento de fraqueza também. Nós vimos lá quando nós meditamos naquela quinta-feira, né, onde Jesus foi preso, antes mesmo de ser entregue. Jesus ele estava no jardim, Jesus ele chorou, Jesus ele sentiu medo, Jesus ele suou sangue. E naquele momento, Jesus ele disse: Pai, se possível afasta-se de mim esse cálice, mas faça-se em mim a sua vontade. E naquele momento o Pai não escutou Jesus. O Pai não veio, ele poderia muito bem intervir, mas Jesus ele veio ao mundo com uma missão de resgatar a humanidade. Ele precisava passar, porque nós também precisamos passar, meus irmãos. Nós precisamos também passar pelo sofrimento. O desejo de Deus é que nós estejamos sempre do seu lado. Vai dizer São Paulo, né? Na palavra, em Mateus, desculpa, vai dizer que o Senhor estará ao nosso lado, eis que estarei convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos, portanto, nós não devemos temer, nós não devemos ter medo do sofrimento, nós não devemos ter medo da perseguição, nós não devemos ter medo de ir ao encontro dos nossos irmãos. Nós não devemos ter medo da misericórdia de Deus, porque Deus ele é amor. E muitas vezes a gente tem medo, a gente se esconde desse Deus, porque nós imaginamos que é um Deus que vai o quê? Nos julgar, que é um Deus que é julgador, como nós aprendemos lá no passado. Mas Cristo, Jesus, ele veio para ser essa misericórdia do Pai, para nos abraçar. E o fato de nós não estarmos sozinhos é o laço de amizade, que vai muito mais além disso, vai dizer São Paulo, né? Deus ele quer nos tornar íntimos, ele quer despertar cada dia em nós o desejo de amar, de conhecer intimamente a Ele e de servir ao Pai na pessoa do seu Filho. Então, ser discípulo, meus irmãos, assim como aqueles 12 foram chamados, né? Ser discípulos é pegar a minha carne, é pegar a carne da minha vida e colocar na carne de Jesus. É completar na minha carne o que faltou na paixão de Cristo, no mistério do sofrimento. É dizer como São Paulo: se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Então eu desejo que nesse tempo de graça que nós estamos vivendo, esse tempo pascal, que você não só você viveu aqueles 40 dias, né, de quaresma, mas que agora você viva mais 40 dias até chegar o tempo do Pentecoste, de você viver daqui a 50 dias, né? Pentecostes, para que você viva nesse tempo, o tempo da ressurreição de nosso Senhor, as graças que Ele tem para nos dar, porque a própria palavra vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os corações contritos e para anunciar aos cativos a redenção, para abrir os olhos dos cegos, para fazer com que aqueles aleijados andem e para que aqueles surdos possam escutar. Então essa é a promessa messiânica, a profecia que Deus nos dá. Então que nós nos aproveitamos esse tempo de graça,
para que nós possamos buscar cada vez mais a misericórdia do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E só quem vê é aquele que é íntimo. Só quem conhece é aquele que busca essa intimidade com o Pai, de estar com Ele na oração, de estar com Ele na meditação da palavra, seja no Santo Terço, seja na liturgia das horas, na adoração. É estar com o Pai, porque o Pai nos diz: eis que estarei convosco todos os dias. Assim como o Senhor falou para aquela pecadora: alguém te condenou? Nem eu. Vá e não tornes mais a pecar. Isso é misericórdia, isso é amor, isso é bondade, isso é compaixão. Quero convidar você nesse momento a rezar conosco. Diante de toda essa meditação que nós falamos da misericórdia do Pai, que você hoje se coloque nos braços desse Pai misericordioso, que você hoje se coloque na presença desse Deus, que você hoje, nessa semana que nós estamos vivendo, né? Os 9 dias, começou na sexta-feira, a novena da misericórdia, onde nós, cada noite, cada dia, nós vamos ser chamados, convidados a viver uma das profecias, uma das graças que Deus falou para Santa Faustina. Aqueles pedidos que Deus fez a Santa Faustina, aquelas súplicas que Ele fez a Santa Faustina. Que nós possamos a cada dia meditar nessa confiança nesse Jesus da misericórdia. Porque é o que Ele diz, onde Ele pede para que Faustina pinte o quadro, a iconografia do Pai, aquele que está com o passo à frente, que aquele passo que está atrás é nós que temos que dar o passo diante de Jesus, onde Ele está com a mão para nos abençoar e aonde ela diz: Jesus, eu confio em vós. Foi a oração que Jesus ensinou a ela. Então, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, nos momentos de pecado, no momento de ausência de Deus, no momento de noites escuras, que você possa olhar e mergulhar desse lado aberto de Jesus. Assim como é o coração de Jesus misericordioso, é o mesmo coração do Sagrado Coração de Jesus, que espera e que espera o nosso retorno, o nosso regresso para a casa do Pai. Coloque a mão no seu coração. Eu te convido nesse momento a escutar essa música, para que você vá se colocando nesse clima de oração. Que diante de tudo aquilo que foi falado, diante daquilo que foi meditado, aonde falta em você, qual é a razão que não faz você conhecer ao Pai? Qual é a razão, aquela motivação que faz com que você deseje conhecer mais profundamente a Deus? Que tem no seu coração hoje? Jesus, Ele quer revelar a sua misericórdia a muitos que estão aqui. Quando eu estava rezando para essa meditação, para esse tema, Jesus colocou no meu coração um amor grandioso. Jesus colocou uma confiança. Jesus colocou no meu coração que muitos que estariam aqui, que a partir dessa semana, toda essa semana que você talvez não tenha vivido essa quaresma, não tenha feito, mas que você pelo menos participou de um momento do Tríduo Pascal, e que você foi tocado por Jesus, e nesse momento você tem sede e fome da palavra de Deus, que você mergulhe, que você seja uma dessas pessoas, assim como os 12, assim como Ele convidou Filipe, e Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, se você está questionando, se você não conhece a Deus, olha para Jesus nesse momento. Lê as Escrituras. Faz como nós que buscamos o amor e a intimidade com Deus. Pega a palavra de Deus. Vai ler o Evangelho. Vai ler o Atos dos Apóstolos, para que você possa ver quem foi Jesus. Veja o Evangelho de Lucas. Veja o Evangelho de João, Mateus, Marcos. E veja quem
é Jesus. Conheça esse Deus maravilhoso. Conheça esse Pai das misericórdias que vem ao nosso encontro. Talvez você não esteja se sentindo agraciado, talvez você pecou, talvez você esteja, poxa, eu fiz uma quaresma e no primeiro momento em que eu me encontrei, que eu me deparei com essa situação, eu caí. E talvez você esteja com vergonha de buscar o sacerdote, porque talvez você já tenha confessado esse pecado algumas vezes, mas que você não, por favor, eu te peço encarecidamente, por caridade, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de abrir o seu coração, porque a confissão é o sacramento da cura, é o sacramento da reconciliação, é o retorno à casa do Pai, é o regresso, e o Pai vai estar lá de braços abertos para te acolher. Por isso, olha para o coração de Jesus. Se você tem um crucifixo na sua casa, se você não tem um quadro de Jesus misericordioso, tenta pegar uma imagem, um panfletozinho, coloca no seu, faz um altarzinho esses dias, acende uma vela, busca na internet a novena da misericórdia e se coloca nos braços desse Pai. Se coloca como um pedinte mesmo, como um miserável, buscando aquele que pode te dar a sua cura, a sua salvação e a sua libertação. Aquele que pode, meu irmão, todas as coisas. Aquele que é o Deus do impossível. Aquele que pode lhe dar a vida nova e vida em plenitude, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, Ele é esse caminho que nos aponta ao Pai. Jesus é essa seta que nos aponta para o céu. Jesus é essa seta que nos faz sair da noite escura de trevas para ir ao encontro da luz. Ele é a própria luz. Que a luz de Cristo possa nos iluminar nessa noite e em toda a nossa vida, diante das trevas do nosso pecado. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite entregar a Ti, Senhor, todas essas pessoas, todas as pessoas que estão nos hospitais. Senhor, nas suas obras de misericórdia, o Senhor diz que nós precisamos rezar pelos moribundos, por aqueles que não creem, que perderam a fé, por aqueles que não te conhecem, rezar por aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que romperam com a sua fé, aqueles que estão, Senhor Jesus, na drogadição, aqueles que são as ovelhas que estão fora do aprisco, Senhor. Por isso eu peço aos meus irmãos que nesse momento interceda, que as portas, as comportas, o próprio Cristo falou a Santa Faustina que às 15 horas o meu coração está aberto, as comportas da minha misericórdia estão abertas, para que tudo aquilo que me perdis eu vos darei. Então tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai eu vos darei através de Jesus. Então que possamos pedir a Jesus misericordioso a graça da nossa conversão, a graça da santificação pelas nossas famílias, a graça do regresso daqueles que estão fora do aprisco, aquelas ovelhas que estão desgarradas, aqueles que estão nas prisões nesse momento, que Deus deu arrependimento e deu perdão dos seus pecados, que eles busquem o sacerdote, busquem viver uma vida de retidão e dignidade de filho amado de Deus, que eles busquem viver e conquistar a dignidade de ser filho amado de Deus, que naquele momento que Deus ele estava ali chorando, onde Deus estava ali olhando o seu filho ali na cruz, onde Nossa Senhora estava ali com Maria Madalena, com Maria de Cleófas, com o próprio apóstolo João, o discípulo amado, que Jesus olha para aquele homem e ele diz: se és Deus, manda que venha nos salvar, venha que venha nos tirar da cruz. E o outro diz o quê? Nós merecemos morrer nessa cruz, mas ele não, porque ele é o Filho de Deus. Ele é inocente. Ele é inocente. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele diz: ainda hoje entrarás no paraíso. E aquele homem foi o primeiro. Quem foi o primeiro a merecer o céu? Um pecador. Um
um pecador que reconheceu e naquele momento pediu perdão ao Senhor. Então, se você se encontra numa enfermidade, se você encontra no pecado, se você está naquele leito de morte, que você esteja, ou alguém que esteja da sua família, da sua casa, peça a Jesus misericordioso nesse momento que seja o refúgio. Peça a Nossa Senhora nesse momento que vá, que Ele possa pedir, suplique a Deus para que Ele possa pedir perdão a Deus nesse último momento da sua vida, para que Ele possa merecer o céu. Porque jamais aquele que se arrepende, jamais ele perderá a sua salvação. Jesus, ele disse, até o último momento da vida, ele nos mostrou na figura daquele homem que estava ali ao lado da cruz. Há sempre um tempo para nós nos arrependermos, meus irmãos. Então, não pare de buscar a misericórdia de Deus. Não deixe de buscar na misericórdia de Deus. Busque sempre o Pai. Busque sempre o regresso à casa do Pai. Busque sempre fazer uma reflexão de como andam as suas ações e os seus gestos e as suas atitudes. E o Pai, Ele que é rico em misericórdia, lhe dará a graça da confiança, da esperança, porque a esperança ela não decepciona. É uma das nossas fés teologais e nós devemos acreditar que Deus, Ele tudo pode. E nós dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as vezes que nós nos encontrarmos em apuros, que nós nos encontrarmos enfraquecidos, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Cristo, Ele já tomou todas as tuas dores e os nossos pecados no seu corpo glorioso. E se Ele ressuscitou, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Então que nós possamos nesse momento pedir a Deus a graça dessa misericórdia e que esse amor nos visite por toda a nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos escutar essa canção para que nós possamos rezar com ela diante de tudo aquilo que nós conversamos, meditamos, diante de tudo aquilo que o Pai falou. Que nós possamos nesse momento agradecer a esse Deus por esse momento de graça e de misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma, O que agrada a Deus, é que eu essa nossa pequena alma, é nos fazer pobre diante do Senhor, é de nos colocar nos braços do Pai quando nós não nos sentimos nada, de nós reconhecermos que nós somos pequenos e que a misericórdia de Deus, ela é o maior atributo do amor do Pai. Que nós possamos, Senhor, sermos pequenos, que nós possamos enxergar a Tua divindade, que nós possamos, Senhor, ir como criança ao Teu encontro nessa noite. Aquela criança, Senhor Jesus, desconsolada, aquela criança que muitas vezes está dentro de nós, que chora, que tem medo de ir ao encontro do Pai, de ir ao encontro de Deus. Que nós possamos nessa noite, Senhor, refletir que o Senhor é o nosso Pai e que nós não podemos ter medo daquele que nos gerou, daquele que nos criou e que nos salvou. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, dormir com o nosso coração, Senhor, mais leve, de ver, Senhor Jesus, que nós somos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Que nós já não somos mais, Senhor Jesus, aqueles escravos, mas que nós já somos livres pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que foi conquistado naquela cruz, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me tirou. O Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou. O Senhor sabe de onde nós e o que nós somos capazes. Por isso o Senhor nos colocou nesse aprisco da misericórdia do Senhor. O Senhor nos colocou dentro do seu coração, do seu sagrado coração,
Nós que temos o carisma do Sagrado Coração, esse coração que tanto amou e que está apontando sempre para que cada um de nós sempre tenha um lugar para mais um. Que você possa se abrigar dentro desse coração, dentro dessa chaga aberta, do lado aberto de Cristo, onde jorra sangue e água. O sangue para nos resgatar, para nos salvar, e a água para nos purificar dos nossos pecados. Nessa noite que o Senhor lave-nos, Senhor, dos nossos pecados. Que o Senhor restaure, Senhor Jesus, tantos enfermos. Que o Senhor levante, Senhor Jesus, tantos que estão caídos, Senhor, no pecado. Que o Senhor restitua, Senhor, a dignidade de tantos que foram perdidas, Senhor, pela corrupção do pecado, da discórdia, da injustiça e da desigualdade social. Que nós nos sintamos, Senhor Jesus, merecedores da Tua graça. Que nós não somos merecedores, Senhor, mas que pela Tua graça, Senhor Jesus, pela Tua bondade, o Senhor quis nos dar mesmo assim. Que a graça, Senhor, possa caminhar conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém. Que nesse Pai Nosso e nessa Ave Maria, nós possamos colocar todas as pessoas que nos acompanham. Minha pequena alma, é que eu ame. Vamos rezar a noite de hoje. Hoje trazer até a presença de Jesus as almas dos cristãos separados da unidade da igreja. Mergulhar no mar da misericórdia do Senhor. Na minha amarga paixão dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas e dessa maneira eles aliviam a minha paixão. Rezemos para os nossos irmãos separados, pelos ateus, pelas pessoas que ferem a igreja e ferem o corpo e o coração de Jesus. Oremos, misericordiosíssimo Jesus, que sois a própria bondade, vós não negais a luz àqueles que vos pedem. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos nossos irmãos separados e atrair-nos pela vossa luz à unidade da igreja, e não os deixeis sair da vossa mansão do vosso compassivo coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos nossos irmãos separados, que esbanjaram os vossos bens e abusaram das vossas graças, permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga paixão, que suportou por eles, pois também eles estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Rezemos pelos nossos sacerdotes, os padres, os frades, as consagradas, os cardeais, o nosso Papa Francisco, todos nós leigos consagrados, todos nós que também muitas vezes ferimos o corpo, a igreja. Entregamos no mar da misericórdia. Tem várias intenções. Rezemos em especial pela família de Dona Raimunda Soposto, tantas autoridades, tantas pessoas próximas a ela se declararam hoje, de falar do papel dela, né? Teve 2 momentos que eu tive contato com ela. Um foi, nós fomos acolhidos para um lazer da comunidade Viva Chama, lá na casa dela, na Ilha do Maçangano. Dormimos na casa dela, né?
na casa que fica na ilha do Maçangano, né? E a casa de Raimunda Soposto. E um outro momento foi que eu fui visitar ela ali próximo à Imaculada Conceição, que era a casa dela também, ali naquela rua também. Uma rua quase em frente ao Hospital Imaculada Conceição, né? Tive esses contatos com Dona Raimunda Soposto. E tantas pessoas que nos pedem oração, nos acompanham. Eu recebi aqui uma notícia aqui, também aqui agora a nível Nordeste, pelo sacerdote Padre Gilvan de Fortaleza, da paróquia São Pedro e São Paulo, que perdeu os pais e 2 irmãos nesta semana, em 6 dias. Mesmo assim testemunhando. Ele disse assim: Senhor, tu podes levar tudo de mim, mas mesmo assim continuarei te amando. Padre Gilvan Manuel da Silva, lá de Fortaleza. Vamos colocar todas essas pessoas no vaso da misericórdia de nosso Senhor. Ele quer essa bondade infinita, que é o tesouro da nossa graça, que é tesouro inesgotável, vai dizer o ato de confiança, que nós devemos confiar sem limite na vossa misericórdia, que supera todas as vossas obras. Então, que nós possamos colocar nesse momento, nesse Pai Nosso e nessa Ave Maria, todas as intenções que nos foi colocada, tudo aquilo que você trouxe hoje, aquilo que está no nosso coração, as intenções que João Vitor acabou de falar, também as intenções do Santo Padre, Papa Francisco, todas as intenções da Igreja. Colocamos de modo especial a vida daqueles que estão trabalhando também, que estão gastando a sua vida para dar a vida para outras pessoas, os profissionais de saúde, os médicos, os cientistas, os enfermos, aqueles que estão trabalhando duramente, as nossas irmãs de comunidade que trabalham na parte de enfermagem, na área de saúde, que nós possamos colocá-las na gota e no vaso da misericórdia de nosso Senhor. Rezemos todos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração, uma viva chama para você.